mais uma vez, a despeito do discurso que elegeu o presidente Lula, entre outros aspectos, a diversidade, né, a mulher, o negro, a diversidade nos cargos altos, de cargos de comando e as críticas do governo anterior por ter poucas mulheres, etc. Essa diversidade absolutamente não é uma questão crucial para o presidente Lula. Isso gera muito burburinho, mas depois passa. Eu queria te ouvir o seguinte: quais são os prejuízos de você ter no Supremo Tribunal Federal 11 pessoas, 10 homens, enfim, o ministro Flávio Dino se autodeclara como pardo, mas os outros brancos, como é que é isso, assim? Como né, não estar na pele e falar por eles sem eles? Bom, vamos lá, Débora, boa tarde para você, para o Yuri Pita. Bom, acho que você melhor que ninguém pode falar sobre isso, porque nesse caso específico é o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, discutindo questões que dizem respeito à vida das mulheres com uma representante de mulheres entre os ministros do Supremo. Então, o Supremo, eventualmente, encarando a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, com 10 homens discutindo isso e apenas uma mulher palpitando e trazendo a sua visão de mundo, a visão de mundo das mulheres. Então, quanto mais representatividade, quanto mais diverso e plural for um tribunal, mais próximo de representar os anseios da sociedade ele estará. Não é o caso do Supremo Tribunal Federal atual, que tem poucos representantes negros, que tem apenas uma representante mulher. Então, quanto menos diversidade, mais longe de estar perto do que pensa e do que é a sociedade brasileira, um tribunal estará. Você foi certeira no seu comentário. O presidente Lula não tem levado a diversidade como um critério crucial para a escolha de ministros do Supremo. Pode até levar em consideração para outras políticas públicas que são conduzidas e tocadas, executadas pelo governo dele, pela gestão dele nesse terceiro mandato, mas não é o que leva o presidente a definir se um indicado para o Supremo Tribunal Federal por ele será uma mulher, se será um magistrado ou uma magistrada negro. Então, isso não tem sido levado em consideração e o presidente, inclusive, não tem se dobrado muito a essas pressões que são internas dentro do governo. A própria primeira-dama já se manifestou nesse sentido, de haver uma diversidade maior em tribunais superiores. A ministra Aniele Franco já foi uma outra defensora muito vocal da presença de mais mulheres negras em tribunais superiores, e uma pressão externa que vem de movimentos, que vem de entidades, que vem de personalidades, como a gente vem mostrando ao longo dos últimos dias. A cantora Anitta pressiona por uma indicação de uma mulher para o Supremo Tribunal Federal, uma série de movimentos, entidades ligados a mulheres juristas, como, por exemplo, o movimento Mulheres Negras Decidem, enviou uma lista ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva com sugestão de 9 juristas que poderiam ser consideradas opções viáveis para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A própria ministra Edilene Lobo, do TSE, primeira ministra mulher negra do TSE, indicada pelo presidente Lula, e a juíza Adriana Cruz, da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, são algumas dessas ministras mulheres que são negras e que poderiam figurar entre as integrantes do Supremo Tribunal Federal, que em 134 anos de história só teve 3 ministras mulheres. A apuração da Luísa Martins, nossa analista aqui, é que Fachin, assim como a filha dele, defende a indicação também, a presença de uma mulher no Supremo e, no caso de Fachin, de uma ministra negra.